Ao acordar, antes mesmo de tocar no celular, antes de permitir que o mundo externo invada sua mente com problemas, cobranças, notícias e ruídos, existe um instante sagrado. Napoleon Hill descobriu que esse pequeno intervalo entre o sono e a vigília define quem vence e quem perde a batalha da mente ao longo do dia. A maioria das pessoas desperdiça esse momento sem perceber que ali está o campo de guerra mais decisivo da vida. Não é no trabalho, não é no dinheiro, não é nas circunstâncias. É dentro da mente logo ao acordar. Hill afirmava que o subconsciente é mais receptivo nos primeiros minutos do dia. É quando ele ainda está aberto, sem defesas, sem filtros, sem resistência. É nesse exato ponto que você pode programar vitória ou autorizar o fracasso. E quase ninguém faz isso de forma consciente. As pessoas acordam já cansadas, já preocupadas, já antecipando derrotas que ainda nem aconteceram. E então passam o dia inteiro tentando corrigir um estado mental que foi sabotado logo nos primeiros minutos. A batalha da sua mente não começa quando o problema aparece. Ela começa quando você aceita ou rejeita o primeiro pensamento do dia. Hill foi direto ao afirmar que pensamentos dominantes se transformam em hábitos mentais, e hábitos mentais se transformam em resultados inevitáveis. Não é questão de fé cega, é lei mental, é mecânica da consciência, é repetição emocional. Ao acordar, se você escuta o silêncio, ele fala. Se você escuta o medo, ele comanda. Se você escuta a dúvida, ela governa. Mas se você escuta a verdade certa, no momento certo, algo muda profundamente dentro de você. Hill chamava isso de autossugestão direcionada, mas não no sentido fraco que muitos ensinam hoje. Ele falava de uma comunicação direta com o subconsciente, carregada de emoção, convicção e repetição. Existe um inimigo invisível que Napoleon Hill identificou ao estudar centenas de pessoas que nunca prosperaram, apesar de esforço, talento e oportunidades. Esse inimigo não é a falta de dinheiro, não é a crise, não é o governo, não é a família. É a mente indisciplinada logo ao acordar, porque é nesse momento que ela decide se vai lutar por você ou contra você durante o dia. Quando você desperta sem direção mental, sua mente entra em modo automático. E o automático é sempre controlado por velhos medos, velhas memórias, velhos fracassos e velhas crenças limitantes. Hill dizia que a mente humana, quando não recebe ordens claras, obedece aos programas antigos, e esses programas quase nunca trabalham a seu favor. Por isso, vencer a batalha da mente não exige força externa. Exige comando interno, exige que alguém assuma o controle do pensamento antes que ele assuma o controle de você. Ao acordar, escutar a mensagem certa não é um ritual místico vazio. É uma estratégia de sobrevivência mental. É um reposicionamento consciente diante da vida. Hill observou que os grandes vencedores tinham algo em comum. Eles não deixavam o primeiro pensamento do dia ser aleatório. Eles escolhiam deliberadamente no que pensar, como sentir e qual identidade ativar. Eles entendiam que a mente precisa de uma direção clara, ou ela cria uma direção baseada no medo. Se você acorda pensando em dívidas, o dia se organiza para confirmar escassez. Se acorda pensando em problemas, o dia se organiza para multiplicá-los. Mas se acorda afirmando controle, clareza e propósito, algo estranho começa a acontecer. As decisões ficam melhores, as reações ficam mais calmas e as oportunidades começam a ser percebidas onde antes havia apenas ruído. Napoleon Hill chamava isso de vitória silenciosa. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas ela define tudo. Porque a mente vencida cedo não precisa ser combatida o resto do dia. E a mente dominada pela manhã se torna aliada até a noite. Existe uma frase-chave que Hill repetia de maneiras diferentes ao longo de sua obra.
Você se torna aquilo que pensa com sentimento. E é exatamente por isso que escutar a mensagem certa ao acordar muda tudo. Não é apenas ouvir palavras, é ativar uma emoção alinhada com o destino que você deseja viver. A batalha da mente não é barulhenta, ela é silenciosa, ela acontece em segundos, e quem perde nem percebe que perdeu. Apenas sente o dia pesado, difícil, travado. Quem vence sente clareza, foco e uma estranha sensação de que está no controle, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Ao longo deste conteúdo, você vai entender como usar esse momento da manhã para virar o jogo interno, reprogramar o subconsciente e assumir o comando da sua vida mental. Exatamente como Napoleon Hill ensinou, sem distorções modernas, sem promessas vazias e sem misticismo raso. Apenas leis mentais aplicadas com consciência. Se você escutar isso ao acordar, todos os dias, não será o mundo que vai mudar primeiro, será você. E quando você muda, o mundo não tem escolha a não ser responder. Napoleon Hill deixou claro que a mente humana é como um campo fértil. Ela não escolhe o que cresce, ela apenas aceita o que é plantado com repetição e emoção. Ao acordar, esse campo está aberto. É por isso que tantas pessoas sentem ansiedade sem motivo aparente logo pela manhã. Não é o dia que pesa, é o conteúdo mental que foi instalado sem consentimento consciente. Hill chamava isso de ocupação mental indevida. Pensamentos entram sem pedir licença, porque a pessoa ainda não assumiu o comando. Quando você não decide o que vai dominar sua mente, alguém ou algo decide por você. Pode ser uma lembrança, um medo antigo, uma conta atrasada, uma conversa mal resolvida ou até um fracasso que já passou, mas continua vivo dentro da memória emocional. A maioria acorda já reagindo ao passado, reagindo ao medo, reagindo a expectativas que nem existem ainda. E quando você começa o dia reagindo, passa o resto dele correndo atrás de corrigir estados emocionais que nunca deveriam ter sido ativados. Hill observou que os vencedores fazem o oposto. Eles começam o dia comandando, não reagindo. Existe uma diferença profunda entre pensar e aceitar um pensamento. Pensar é natural. Aceitar é uma escolha. Ao acordar, o subconsciente está em estado de absorção máxima. Ele aceita ordens com facilidade, desde que elas venham carregadas de convicção emocional. Por isso, Hill insistia tanto na clareza de propósito e na repetição diária de afirmações conscientes, especialmente nos momentos de maior receptividade mental. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Não basta repetir frases. Hill nunca ensinou repetição vazia. Ele ensinou autossugestão com sentimento, com identidade, com verdade interna. Escutar a mensagem certa ao acordar significa ouvir algo que reposiciona quem você é, não apenas o que você deseja. Quando você acorda e se lembra conscientemente de que sua mente é sua principal ferramenta de riqueza, algo muda. Você deixa de se sentir vítima do dia e passa a se sentir autor da própria experiência. Hill dizia que a pobreza começa como um estado mental antes de se manifestar como realidade física. Da mesma forma, a prosperidade nasce invisível, dentro da mente, antes de aparecer no mundo externo. A batalha da mente é vencida quando você entende que pensamentos não são fatos. Eles são sugestões, e sugestões podem ser recusadas. Ao acordar, você pode decidir não aceitar pensamentos de derrota, mesmo que eles apareçam. Pode reconhecê-los, mas não alimentá-los. Isso é disciplina mental, isso é poder interno. Hill estudou homens que perderam tudo financeiramente e se reergueram em pouco tempo, enquanto outros, com as mesmas oportunidades, nunca mais se levantaram. A diferença não estava no dinheiro, mas na forma como eles organizavam a mente ao começar o dia. Os que venciam não permitiam que o fracasso ocupasse o centro do pensamento.
Eles aprendiam com ele, mas não dormiam nem acordavam com ele. Existe uma programação invisível que acontece toda manhã. Ela define seu nível de energia, sua clareza, sua capacidade de decisão e até sua percepção de oportunidades. Se você acorda se sentindo pequeno, o mundo parece grande demais. Se acorda se sentindo capaz, o mundo parece negociável. Hill dizia que o mundo externo responde à imagem que você sustenta internamente. Ao escutar a mensagem certa ao acordar, você não está negando problemas. Você está colocando-os no lugar correto. Problemas deixam de ser ameaças e passam a ser desafios administráveis. A mente organizada transforma pressão em foco. A mente desorganizada transforma pequenos obstáculos em grandes bloqueios. A vitória da mente não acontece quando tudo está bem. Ela acontece quando você decide manter controle, mesmo quando nada parece favorável. Hill reforçava que o verdadeiro poder mental não se revela na facilidade, mas na adversidade. E é por isso que o início do dia é tão importante. Ele define se você vai carregar o peso do mundo ou apenas lidar com o que precisa ser resolvido. Quando você entende isso, acordar deixa de ser um ato automático e se torna um ponto estratégico. Você passa a perceber que o dia não começa quando você levanta da cama, mas quando você escolhe quem vai comandar sua mente. Se for o medo, o dia será pesado. Se for a consciência, o dia será produtivo. Se for o propósito, o dia será poderoso. Napoleon Hill não prometia a ausência de desafios. Ele prometia domínio interno, e quem domina a própria mente não depende de sorte, circunstância ou aprovação externa. Ele cria coerência interna, e a coerência atrai resultados. Escutar isso ao acordar é como alinhar a bússola antes da viagem. Você ainda vai enfrentar curvas, subidas e imprevistos, mas não estará perdido. E quem não está perdido mentalmente já venceu metade da batalha. Napoleon Hill afirmava que o maior erro das pessoas não é pensar errado, mas permitir que pensamentos errados permaneçam tempo demais. A mente humana não é destruída por um pensamento negativo isolado, mas pela repetição inconsciente dele. Ao acordar, você está diante de uma encruzilhada silenciosa. Ou você escolhe conscientemente o que vai dominar sua mente, ou permite que velhos padrões assumam o controle mais uma vez. A batalha da mente não é sobre lutar contra pensamentos ruins, é sobre alimentar pensamentos corretos com mais intensidade do que qualquer dúvida. Hill ensinava que o subconsciente responde àquilo que recebe mais carga emocional. Ele não distingue verdade de mentira, ele apenas executa o programa dominante. Por isso, ao acordar, escutar a mensagem certa não é motivação, é comando. Existe uma ilusão perigosa que faz muitas pessoas acreditarem que precisam se sentir bem para pensar certo. Hill provou exatamente o contrário. Você precisa pensar certo para então se sentir bem. Emoção segue direção mental, não o contrário. Quando você entende isso, para de esperar o humor melhorar para agir e começa a agir para que o humor se reorganize. Ao acordar, sua mente ainda não foi invadida pelo mundo externo. Esse é o momento em que você pode instalar uma identidade vencedora antes que o ambiente tente impor outra. Hill chamava isso de assumir o papel principal da própria história. Quem não faz isso acaba vivendo como figurante nos planos dos outros, reagindo a circunstâncias que nunca escolheu. A maioria das pessoas perde a batalha da mente porque tenta vencê-la no meio do dia, quando já está cansada, emocionalmente drenada e mentalmente dispersa. Os vencedores vencem cedo. Eles decidem quem serão antes que o dia decida por eles. Essa é a diferença entre viver no controle e viver no esforço.
Quando você escuta uma mensagem alinhada logo ao acordar, algo profundo acontece. Sua mente passa a procurar confirmações daquilo que foi instalado. Se você instala clareza, começa a perceber soluções. Se instala força, começa a agir com mais firmeza. Se instala propósito, começa a dizer não ao que não importa. Hill dizia que a mente humana trabalha como um ímã, atraindo experiências compatíveis com o estado mental dominante. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e ter resultados completamente diferentes. Uma entra em colapso, a outra se fortalece. A diferença não está no evento, mas na programação mental que estava ativa quando o dia começou. A mente preparada transforma pressão em foco. A mente despreparada transforma qualquer desafio em peso. Hill alertava que a indecisão é uma das formas mais sutis de derrota mental. Quem acorda sem decidir no que acreditar, acaba acreditando em tudo o que aparece. Notícias, opiniões, críticas, comparações. A mente se fragmenta. A energia se dispersa. E a pessoa termina o dia exausta, sem saber exatamente por quê. Vencer a batalha da mente é aprender a dizer não internamente. Não para pensamentos que enfraquecem, não para narrativas que diminuem, não para histórias que você mesmo contou no passado e já não servem mais. Hill ensinava que crescimento exige abandonar identidades antigas. E isso começa no silêncio da manhã, quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando só existe você e sua consciência. Ao escutar a mensagem certa ao acordar, você cria um pacto consigo mesmo. Um acordo interno de não se sabotar, de não se diminuir, de não entregar o controle da própria mente a fatores externos. Isso não significa ignorar a realidade, significa enfrentá-la a partir de uma posição de força, não de medo. Hill deixou claro que a mente disciplinada não elimina problemas, mas elimina o desespero. E onde não há desespero, há raciocínio. Onde há raciocínio, há estratégia. Onde há estratégia, há saída. É assim que pessoas comuns constroem resultados extraordinários sem depender de sorte. A vitória da mente não é um evento isolado, é uma prática diária. Todos os dias, ao acordar, você escolhe novamente quem vai comandar. E quanto mais vezes você vence essa batalha silenciosa, mais natural ela se torna. O que antes exigia esforço passa a ser automático. A mente aprende a obedecer. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é algo que você persegue, mas algo que você atrai pelo tipo de pessoa que se torna. E a pessoa que você se torna começa a ser moldada no primeiro pensamento consciente do dia. Não é durante grandes decisões. É nos pequenos comandos diários. Ao acordar, escute aquilo que te lembra quem você é, não aquilo que reforça quem você teme ser. Escute o que fortalece sua identidade, não o que alimenta sua insegurança. Escute o que organiza sua mente, não o que espalha confusão. Porque quem vence a batalha da mente cedo não precisa lutar o resto do dia. E quando a mente está vencida, a vida segue.